Que bênção, irmãos, nós estarmos aqui nessa manhã. Eu creio que o Senhor, Ele tem algo novo para nós, a cada manhã, a cada dia, a cada tempo, a cada estação. Ele está nos convidando ao novo. Nós temos nesses dias aprendido muito sobre liberdade, maturidade, escolhas. E eu gostaria de continuar aquele assunto que eu comecei, que o pastor César, toda a nossa comunidade tem se empenhado em tentar, aprendendo junto, passar isso para vocês, para que a gente tenha uma vida cristã mais frutífera, mais poderosa e ainda mais cheia da presença do Senhor, né? Eu estava aqui no começo, eu tenho que falar uma coisa para uma pessoa, cadê ela? Deixa eu ver, está ali na minha frente, do lado daquele moço de camisa verde, ela não está me olhando agora, né? Mas o Senhor estava feliz com a sua adoração, eu não deixei de notar, ele disse para mim, diga para ela que ele estava muito feliz com a sua adoração, não só com a dela, mas com a sua também, viu? Eu queria abrir com você rapidamente no texto de Tiago 1:23. Eu queria lembrar de você que nós falamos nas semanas aí anteriores que o negócio de Jesus é libertar pessoas e libertar pessoas para fazer dela pessoas livres. Não faz nenhum sentido pessoas se dizerem libertadas por Jesus e não serem verdadeiramente livres. E o texto de Tiago 1:25, eu queria que projetasse aí, mas eu vou ler ele na versão atualizada porque eu creio que ele tem uma particularidade na versão atualizada que eu queria destacar, e esse texto, ele é um marco na vida de quem quer ser bem-sucedido, né? Então, como o pastor César orou aqui, eu peço que o Papai do Céu nos dê a graça de comunicar essa palavra, o poder da síntese, para que nós possamos apenas fazer o que ele necessita e nada mais. Na palavra de Deus, aqui em Tiago 1:25, diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, diga, lei da liberdade, isso, e nela persevera, e se puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes naquilo que fizerem. Aqui na outra versão diz assim: aquele que considera a lei atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, presta atenção nisso, observa atentamente e puser em prática, diga, puser em prática. Tem um detalhe aí. Sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem, serão bem-aventurados no que realizar. Então, irmãos, nesses dias nós temos sido convidados a viver uma vida onde a liberdade, ela não é apenas uma coisa que as pessoas desejam, mas é algo de fato que elas possam experimentar. E eu acredito que apenas escolhas maduras é que vai nos levar a um lugar de liberdade. Muitas vezes nós temos transferido para as circunstâncias e para as pessoas as nossas escolhas, e isso fere a nossa liberdade. E é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje, no que tange a liberdade nos relacionamentos. Mas antes, eu queria dizer que nós precisamos da graça de Deus, porque uma das coisas que eu tenho percebido é que quando cruzamos a linha de onde nós somos os principais responsáveis pelas nossas escolhas, nós podemos colocar em xeque, em perigo, comprometer a nossa liberdade. É as suas escolhas que determinam o quanto de liberdade você vai ter. E você precisa, Deus está te convidando a ser um filho, uma filha madura. Você precisa prestar atenção nisto, porque não tem como Deus colocar algumas coisas na nossa mão, se nós não estivermos preparados para utilizar elas. Quando a conquista chega antes da maturidade, nós podemos seriamente comprometer a nossa liberdade. Há muitas pessoas que têm desejado muitas coisas que Deus quer dar a você, mas infelizmente não está na hora. É a mesma coisa como comer uma banana verde. Ela vai ser tirada antes do tempo, ela vai fazer mal para nós. E Deus está nos chamando para caminharmos, um chamado de uma vida livre, em escolhas que determinam a dimensão do propósito. E enquanto eu estava preparando essa mensagem ontem, Deus me deu uma frase que diz assim: a sua liberdade sempre será limitada ao tamanho do propósito que você deseja atingir. Eu vou repetir com outras palavras.
Sua liberdade sempre será moldada pela magnitude dos objetivos que você aspira a alcançar. E você já vai entender isso. Eu vou repetir mais uma vez. A sua liberdade sempre estará limitada ao tamanho do propósito que você deseja atingir. Então, não dá para atingir qualquer propósito não entendendo bem o quesito sobre liberdade. Amém, irmãos? Na busca por esse entendimento, a liberdade pode ser paradoxal, porque ela pode ser absolutamente relativa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente precisa reconhecer que liberdade não é um conceito absoluto. Ela é relativizada e influenciada pelas metas e aspirações que a gente possui. Eu não posso fazer tudo que eu quero se eu estou em um propósito. Por exemplo, eu não posso comer de tudo o que eu desejo se amanhã eu vou fazer um exame de sangue. Eu preciso prestar atenção. Existem coisas, a liberdade, ela é um conceito, ela não pode ser tratada como um conceito absoluto, mas ela precisa ser relativizada à sua estação e o que você deseja atingir. Amém? Pois, eu queria que você fosse comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, para você entender isso. Porque a liberdade, irmãos, ela vai se tornar um reflexo das escolhas que fazemos e dos caminhos que decidimos percorrer. E isso vai influenciar poderosamente na nossa vida com Deus, na nossa vida cristã. 2 Timóteo 2,4 diz assim, olha só, Deus nesses dias, queridos, está nos chamando. Eu vejo Deus preparando pessoas para um novo nível espiritual, um nível de um conhecimento maior de Deus. Então é necessário nós prestarmos atenção e nos tornarmos filhos maduros. 2 Timóteo 2,4 diz o seguinte, pode projetar, por favor, quero ler junto com vocês esse texto. 2 Timóteo diz assim, nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizer, não poderia agradar o oficial que se alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. É isso que eu estou falando sobre o conceito de liberdade. Vou ler de novo. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida. Está escrito na Bíblia, irmãos. Pois se o fizesse, ele não poderia ser um soldado. Ele teria que escolher outra profissão. Porque a sua missão é cumprir a missão daquele que o arregimentou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Muitas vezes nós queremos colocar as mãos em determinadas conquistas que nós não estamos nem um pouquinho preparados emocionalmente, psicologicamente, e mais do que tudo com a nossa vontade para desejar alcançar. A liberdade sempre vai ser dimensionada pelo propósito do objetivo que eu desejo alcançar. Amém? Está entendendo? Que bom. Muito bom, irmãos. Nesses dias aqui, eu preciso cada vez mais entender que o nosso Senhor, Ele é um Senhor exigente. Ele não aceita ser dividido. Ele mesmo disse que não se pode agradar a dois senhores. Um há de amar e o outro há de rejeitar. Não dá para ficar com um pé na igreja, um pé no mundo. Não dá para fazer uma vida cristã servindo a dois senhores. Nós vamos precisar escolher um. E liberdade é decidir qual Senhor você vai escolher servi-lo e amá-lo. E isso é o nosso ponto-chave para a gente entender o que a liberdade, debaixo de uma maturidade, vai operar na nossa vida. Por exemplo, um conceito equivocado de liberdade é que pessoas que não têm regras nenhuma, não têm parâmetro nenhum, elas podem se perder facilmente. Sem um destino, sem uma rota em mente, qualquer caminho vai parecer certo. Sem um destino em mente, qualquer caminho vai parecer certo. Virar à direita ou à esquerda não vai ter nenhuma diferença. Quando eu não sei para onde eu vou, qualquer estrada leva a um lugar, embora seja lugar nenhum.
A gente precisa estar focado no que a gente quer e no que a gente foi chamado a perseguir. Deus quer abrir os nossos olhos para que tipo de cristãos nós somos nesse tempo. Sem sonhos para alcançar, qualquer conquista vai parecer significativa. Eu escrevi uma coisa aqui. Se você não tiver ninguém para amar, qualquer beijo na boca vai estar bom. É sério, irmãos. Nós precisamos ser sérios com aquilo que Deus tem para nós nesses dias e assumir uma postura, né? Se você falou sim para Jesus, se você disse sim para Jesus, você precisa repensar, e eu preciso repensar como é que nós vamos viver a nossa vida nesse mundo, sensata, justa e piedosa. Esse é o convite da palavra. E é interessante que eu estava pensando, muito interessante, que para ilustrar esse conceito, eu estava pensando numa coisa muito interessante. Existe uma coisa que às vezes não nos damos conta. Tratamos a vida cristã como a academia de ginástica. Eu estava pensando na academia de ginástica. Academia de ginástica é uma coisa incrível. Sabe? É uma coisa incrível. Você chega na academia e você olha para o cara e fala assim, olha essa barriga. Não, olha a sua, não olha a minha não, gente. Olha para a sua. Você olha para o cara e fala assim, dá para você dar uma olhada nessa barriga, dá para você dar um jeito nela? O cara olha, estou aqui. Primeiro que você ensaia uma ida na academia, e quando você chega lá, você chega para o cara e fala assim, eu quero que você dê um jeito nesse corpo. Ele é indisciplinado. E eu acho que a academia é o negócio mais mentiroso que existe, irmãos. Porque eles lançam aquela academia bonita, cheia de gente lá dentro, equipamentos modernos. Você passa do lado de fora, dá uma impressão que tudo é fácil do lado de fora, não é verdade? Tudo é fácil. Aí você chega lá, você olha para as pessoas que estão lá dentro, parece que a gravidade não atinge aquelas pessoas. Parece que a gravidade não atinge elas, né? Você olha da janela do seu carro, tudo parece leve. Mas quando você entra na academia, e o primeiro exercício, toda aquela impressão passa. Você tenta até acreditar que é daquele jeito. Mas aí o seu corpo começa a reclamar, começa a gritar, começa a doer. E aí você fala assim, eu acho que isso não é para mim. Quem já pensou isso? Seja honesto, irmãos. Aí você começa a vir as desculpas e as justificativas. Engraçado que ninguém que paga a mensalidade da academia e não vai diz assim, ó, eu vim aqui reclamar, senhor. Por quê? Porque eu paguei o mês inteiro e não aconteceu nada. Aí o cara fala, mas você não veio. Não, mas eu sei que eu não vim. Mas eu não posso ter um desconto? Eu não posso ter um descontinho? Eu estou desanimado com isso, eu não estou conseguindo vir, está tudo doendo, não está funcionando para mim, eu quero o meu dinheiro de volta. Isso não parece insano? Quem é que não quis ir frequentar a academia? Eu. Você não faz isso. Eu acho que é o seguinte, né? Eu fico imaginando algumas pessoas que sobem na esteira e falam assim, eu acho que a gravidade é mais forte na minha esteira. Eu acho que eu acho que eu vou fazer um acordo com o meu corpo. Se eu não forçar ele, ele não me força. E aí, irmãos, parece que tem aqueles irmãos, Maurão, que eles são alérgicos a suor. Aqueles indivíduos, né? Os caras suou, começam a incomodar. Irmãos, a vida de um treinador, de uma pessoa que está se preparando para algo, ela precisa se deparar com determinados compromissos. Né? Tem uns irmãos esotéricos que dizem assim, meu horóscopo diz que hoje não é um bom mês para mudanças radicais. Misericórdia, né, irmã? Eu e meu sofá estamos num relacionamento sério. Vamos manter isso na plena paz. Então, irmãos, eu acredito que nós, nesses dias, precisamos entender que, às vezes, nós tratamos o reino de Deus parecido com um lugar como esse. Né? Aqui, né, chega na academia e fala assim, aqui parece um lugar de coleta de sangue, né, os caras querem arrancar meu sangue nesse lugar, né, e eu percebi, querido, que na academia não existe mágica, né,
Eu estava pensando, você recebe um lançamento você recebe aqui uma propaganda no seu Instagram de um lançamento de tênis. E o tênis diz assim: sinta-se nas nuvens. O tênis de corrida promete velocidade e leveza como cada passo, se cada passo fosse nas nuvens. Aí você põe o tênis, você vai lá e compra, você acredita naquilo. Você acredita que a cruz de Cristo levou os seus pecados. Você acredita. Mas quando você se depara e você põe o tênis, na primeira corrida, você descobre que as nuvens têm pedras. É um negócio doido. E que cada quilômetro parece uma direção, uma jornada em direção ao Gólgota. É uma via crucis. Sabe, irmãos, nós precisamos nesses dias, entender que determinados processos na nossa vida não precisariam doer, mas em função da imaturidade, às vezes eles doem. Às vezes eu vejo as mulheres, né? Você viu? Eu tenho que tomar muito cuidado para falar isso aqui, senão eu posso me dar mal, entendeu? Às vezes é melhor até ficar calado e pular para o próximo tempo. Mas você já viu o processo de preparação de uma mulher para ir numa festa? Não é fácil. Na verdade, irmãs, propõe para um homem se depilar. Dói, querido. Uma sociedade machista quer mulheres bonitas, mas não sabe o quanto isso dá trabalho. Dá trabalho e custa caro. É a verdade ou não é? Posso ouvir um amém das irmãs? Ai, que bênção. Sabe por que cabelo de mulher custa mais caro? Porque ela fica 4 vezes mais do que você no salão de cabeleireiro. Muito mais, não é verdade? Custa caro, algumas coisas custam. E nós podemos estar tratando a vida cristã como se fosse assim: eu quero hoje, aqui e agora. Não funciona assim, meus irmãos. Quero repetir uma coisa para você. Sua liberdade estará limitada ao tamanho do propósito que você deseja atingir. Para quê? Você tem consciência do que para que Jesus te chamou? Sabe, às vezes tem alguns líderes que eles parecem esses instrutores de academia, pastores. Eles têm que falar 2 línguas, serem bilíngues. Eles têm que falar a língua da motivação e da desculpa, porque tem sempre uma coisa e sempre tem uma desculpa. E nós nesses dias precisamos claramente entender que o Senhor está nos chamando para viver uma vida de influência nessa terra. E esse terreno que nós fomos convidados a pisar é o terreno da liberdade. E a liberdade, ela vai precisar de uma coisa para atuar de forma poderosa: a sua vontade. Sabia que você tem uma vontade? Vontade. Está pensando nela agora mesmo? Vontade. Tenho tanta vontade, né? Mas a sua vontade, ela pode ser a inimiga principal da sua liberdade. O ruim, irmãos, o ruim na liberdade é quando você tinha toda a liberdade e agora você não pode mais fazer escolhas. Você comeu tudo que tinha para comer e agora não pode mais comer tudo que você gostaria de comer. Chega um ponto na nossa saúde que algumas escolhas vão nos levar a perder a capacidade de escolher. Sabia disso? Quantos já não podem comer tanto açúcar? Quantos já não podem mais comer tantas coisas porque negociaram a vontade? Ai, esse bolo. Ai, esse pudim. Olha o sorriso daquela moça ali. Nossa, ela até viu o pudim assim, até escorreu aqui assim, né? Ai, aquele chocolate. Sabe, irmãos, não dá para comer tudo. O seu organismo é de barro. Dá um toquezinho no seu irmão aí, ó. Esse negócio aí que você tem aí é de barro. A sua vontade pode ser o principal inimigo da sua verdadeira liberdade. Tem lugares que não dá para fazer a sua vontade. A academia não é lugar de você fazer a sua vontade, irmão. Você quer fazer a sua vontade, não vai na academia. Você quer fazer a sua vontade, o reino de Deus não é um bom lugar para você. Eu quero que tudo aconteça conforme a minha vontade. E quero te mostrar, essa é a cruz. Dá para você mostrar a sua vontade para a cruz? Não combina. Não combina.
Jesus teve que lidar seriamente com a sua vontade, meus irmãos. Jesus teve que seriamente lidar com a sua vontade. Jesus não podia, se ele estivesse nos dias de hoje, assistir toda a televisão que existe para assistir. Jesus não comeria tudo que está disponível para comer. Jesus, ele tinha um propósito. Eu queria que você abrisse em Hebreus 10, 7, mas você, se não der conta de chegar lá, eu vou ler rapidamente aqui. Diz assim, Hebreus 10, 7. Eis-me aqui, estou aqui, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele estava lendo o Salmo 47, para sua informação. O rolo que ele se referia é o Salmo 47, que diz assim: eis aqui estou, no rolo do livro de mim está escrito, deleito-me em fazer tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. E Jesus, ele deu vários indícios de que era necessário ele ter muita seriedade com a vida e a missão que ele veio se propor a cumprir. João 6,38 diz assim: eu desci do céu, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu quero que você pense um pouco nessa frase, e imagine Jesus, ele desce, ele desembarca no planeta Terra, e ele desce, ele olha para os homens e diz assim: olha, peraí, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu desci, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mateus 26, 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, diga, não seja como eu, mas seja como tu queres. Nós temos vivido dias de decisões que nós precisamos fazer a pergunta: Senhor, isso aqui é como tu queres? Senhor, isso está do jeito que tu gostarias? São perguntas importantes que nós somos chamados a responder se nós estivermos querendo ser bem-aventurado naquilo que nós realizarmos, porque a verdadeira liberdade possui uma lei, e aquele que se atenta na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, será bem-aventurado naquilo que realizar. Você pode dizer um amém? Amém. Aleluia. É importante ficar claro que alguns resultados não estão nascendo por motivos de eu não entender claramente a lei da liberdade. Lucas 22, 42, diz a mesma coisa. João 5,30 diz assim, João 5,30, eu não posso de mim mesmo fazer qualquer coisa, como ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque eu não procuro a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Seria tão poderoso, se Deus nesses dias conseguisse levantar no nosso coração, homens e mulheres, que tratassem seriamente com a sua vontade, que tratassem seriamente com a sua vontade, que pudesse colocar a sua vontade diante de Deus e perguntar se ela está parametrizada de acordo com aquilo que o Pai gostaria. E eu creio que verdadeiramente nós seríamos filhos e filhas maduros. Eu quero repetir uma coisa para você: a sua liberdade sempre estará limitada ao tamanho do propósito que você deseja atingir. O que você quer atingir na sua vida espiritual? Você se deu conta, eu me dei conta, que nós fomos chamados para ser parecidos com Jesus? Nós precisamos ser parecidos com Jesus. E esse é um desafio. E tem horas que nós não vamos nos parecer muito com Ele. Vai ter horas que nós vamos errar. É natural. Por isso nós precisamos uns dos outros. Por isso nós precisamos de conexões fortes. Nós não podemos abandonar conexões. Nós não podemos descartar pessoas. A grande verdade é que existe um momento na nossa vida que precisamos parar de agir como meninos, dizendo assim: eu tenho uma vontade, eu estou com uma vontade, sabe, hoje eu não estou com vontade de ir no culto, hoje eu não estou com vontade de buscar a Deus, hoje eu não estou com vontade de ler a palavra, hoje eu não estou com vontade de pedir perdão, hoje eu não estou com vontade. Irmãos, a vontade do homem vai levar ele para o inferno.
Mas a vontade de Deus vai te colocar no seio de Abraão, junto com ele, sentado à sua direita. Vai colocar eu e você lá. Eu gosto do texto de 1 Coríntios 9. Eu não sei como é que está o projetor, mas vocês acompanhem aí na Bíblia de vocês, no celular. Eu queria ler o texto de 1 Coríntios 9, 23. Paulo, ele fala algo muito interessante. Paulo, ele sabe da sua missão. Irmãos, nós vivemos em dias mais privilegiados do que os dias do apóstolo Paulo, onde nós temos acesso a coisas que o apóstolo Paulo não tinha. Ele diz assim, 9:23, 1 Coríntios, tudo faço por causa do Evangelho, a fim de me tornar cooperador com ele, com o Pai. Não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm? Irmãos, lá na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, muita gente está correndo. O mundo está correndo. Mas na verdade, todos correm, mas só um leva o prêmio. Deus está te chamando, Deus está te olhando como um vencedor. Deus está apostando todas as fichas nele, em você. Ele está dizendo, o prêmio foi feito para mim e para você. Você pode correr, o prêmio está lá. Apenas corra como quem sabe o que está fazendo. Correi de tal maneira que alcanceis o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqui o conceito absoluto de liberdade cai por terra. Por quê? Porque está relativizado. Relativizado ao quê? A vida de um atleta. O atleta pode comer o que ele quiser, ele pode ir onde ele quiser, mas se ele se decidiu ganhar o prêmio, ele vai precisar se comportar de uma maneira diferente. É óbvio, irmãos. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, o apóstolo Paulo está usando um exemplo de algo para ilustrar a verdade espiritual que ele quer incutir no nosso coração. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Não é como aquele cara do Relâmpago McQueen diz, isso é apenas uma taça vazia. Deus não quer te dar uma taça vazia, não sei o que, Hornet, né? Ele não quer te dar uma taça vazia. Ele quer te dar uma coroa, diga coroa, incorruptível, né? Combina com aquela blusa da Karina, essa coroa, viu, Karina? Eu sinto que combina. Todo atleta se domina. Assim corro eu também, não sem meta, mas luto não desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo. Essa é a linguagem de dentro da academia. Reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha a ser desqualificado. Irmãos, se nesses dias nós queremos fazer alguma coisa para Deus, nós vamos ter que lidar com a nossa vontade, com o nosso corpo. Olhe para você, diga para você mesmo, para mim, diga assim, ó, corpo, chegou a hora de você tomar uma decisão. Se você quer construir algo no Espírito Santo, você vai precisar ter uma outra postura, né? Nós temos que parar de fazer firula, irmãos. Firula. E tornar a nossa vida cristã um pouco mais objetiva. Sabe, às vezes a gente está envolvidos em debates do pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Sabe, a parada é que um cristão ele está destinado a ser uma cópia de Cristo e ponto. Sabe, isso nos leve. Você chega lá na academia, está difícil puxar esse peso. Outros falam assim, está difícil sustentar esse casamento. Está difícil andar a segunda milha. Está difícil olhar na cara daquele encardido que me traiu e perdoar ele. Está difícil. Afinal de contas, é difícil esse negócio. Está difícil de engolir o orgulho e ser vulnerável. Está difícil de largar esse namoro mundano. Está difícil de me relacionar com aquele irmão. Sabe, irmãos, não é uma questão de difícil, é uma questão de natureza, propósito e objetivo. Qual é a sua natureza? Qual é a minha natureza? Se nós estamos neste lugar aqui, nesta cruz, nós podemos dizer como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Só que é cômodo dizer que algumas coisas são difíceis. Isso aqui é sério, meu irmão. Isso aqui é uma escolha. Para entrar nesse negócio de evangelho, de vida com Jesus, nós precisamos resolver umas paradas com a nossa vontade. Sabe, Paulo diz assim, eu morri para o Senhor.
Eu morri para o mundo. Vivo para Deus. Agora quem vive não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Não dá para viver liberdade em qualquer área, principalmente nos relacionamentos, se a sua vontade estiver no controle. E é sobre isso que eu quero focar agora, para a gente caminhar rapidamente para o final. Tem uma frase que diz assim, o pastor César já citou várias vezes. Repete comigo, não reclame do que você permite. Agora fala ela todinha. Pronto, simples assim, podíamos ir embora. Não reclame do que você permite. A gente reclama de coisas que nós estamos permitindo acontecer, irmãos. Ai, parece que nada dá certo comigo. A minha vida financeira é uma desgraça. Eu nunca tenho dinheiro. Como é que você administra o seu dinheiro? Eu compro tudo que eu vejo, que eu tenho vontade. Às vezes me dá umas vontades, eu entro lá no Mercado Livre, daqui a pouco eu só vejo a campainha tocando. É o Mercado Livre chegando. Da próxima vez que você tiver essa dúvida, pergunte para o Mercado Livre, quanto que você está sendo livre? Eu não é. O mercado é livre, né? Então, mas você não pode, tem que tomar cuidado, a liberdade é relativa. Algumas pessoas, nós precisamos, sabe, irmãos, observar nesses dias o que Deus tem para fazer na esfera dos nossos relacionamentos. Nós precisamos ser as pessoas, onde as pessoas, quando olharem para a gente, elas vejam assim, essa aí é parecida com Jesus. Ela sabe se relacionar, ela é responsável pela parte dela nos relacionamentos. Ela escolhe a parte da responsabilidade, não transfere para o outro. Tem muita gente que fala assim, eu sou cristão há vários anos, eu me sinto extremamente responsável. No entanto, frequentemente eu também caio na armadilha da irresponsabilidade. Mas nunca eu me vejo como culpado. Sempre acho que o que está causando um problema para mim realmente foi o outro, foi uma situação que aconteceu. E sabe, o outro sempre é o problema. Quando o outro sempre é um problema, irmãos, nós temos um problema conosco mesmo. Se você estiver aqui nessa manhã e você estiver ouvindo com os seus 2 ouvidos, e você tiver um problema onde as pessoas, sempre ela é a parte da equação onde o problema reside, o Senhor, não eu, está afirmando para você, boa parte da percentagem da solução está em você, não no outro. Porque, na verdade, se nós aprendermos a nos comportar como o Senhor Jesus nos ensinou, na lei perfeita, na lei da liberdade, nós vamos ser bem-aventurados, inclusive nos relacionamentos. Amém? Infelizmente, essa cultura de transferir o problema para as pessoas é o que dá de filhos irresponsáveis, de igrejas que criam um ciclo de culpar os outros. Foi aquele irmão, o irmão que não chegou para o louvor, eu já estava lá. Fulano de tal que não fez a sua parte. Se preocupe com a sua parte, e a dos outros é a dos outros. Se você for responsável pela sua, é o que basta. O mundo já será um lugar melhor, se nós nos responsabilizarmos por nós mesmos. Amém, queridos? Sabe, alguns de nós, ou a maioria de nós, em algum momento da nossa vida, por conta da imaturidade, a gente recorre, e na verdade a gente deveria ser recrutado pela Marvel. Já viu falar na Marvel? Aquela empresa de entretenimento de quadrinhos? Nós deveríamos contribuir na elaboração de roteiros para descobrir vilões e vítimas. Nós amamos achar um vilão. Alguns de nós deveríamos ter um crachá da Marvel. Quem é o vilão da vez? Não, você não sabe, irmão. Você não sabe. Mas eu vou te contar. E tem uma brincadeira que é a brincadeira do 2V. Um é a vítima e o outro é o vilão. E essa é uma brincadeira bem legal para não acontecer nada na vida de cristã de ninguém. Quando você tem um vilão e uma vítima, nós temos a união perfeita para relacionamentos de marido e mulher serem infrutíferos e irresponsáveis. Quando carreiras se colocam em risco por conta disso, porque existem vilões e vítimas no jogo. Vítima e vilão, você sempre tem alguém. Eles sempre encontram alguém para achar o culpado.
E sabe um lugar de encontrar vilões malvados? Eu vou te falar onde tem. A igreja tem vilões muito malvados. O pastor pode ser um vilão malvado. O líder do G100 pode ser um. Seu marido pode ser um. A sua esposa, os seus filhos, seus pais. Aquela amiga da faculdade pode ser um vilão. O Instagram é o maior vilão desses tempos, é o Instagram, irmãs. Você olha lá, estou tão deprimido, pastor César, porque vi aqui que eu não tenho tênis que a minha amiga acabou de postar, parecendo que ela está andando nas nuvens. Isso me deprime. Isso é um vilão. E eu estou completamente me sentindo a pior pessoa do mundo. Irmãos, você pensa que isso é a história da carochinha? Não, existem pessoas deprimidas por coisa alguma. Sabe? Vítimas acreditam que o verdadeiro problema são os vilões, são os outros. Tem gente se adoecendo por ter se colocado num lugar de vítima. Tudo dá errado para mim. Eu não tenho o que a minha amiga tem. Olha a vida da Joana, que linda que é. A minha, olha o marido dela, olha o carro dela. Olha. Enquanto você estiver olhando para o vilão que está te atormentando e não colocar a sua esperança naquele que te entregou a lei perfeita da liberdade, nunca vai dar certo. E o Espírito Santo nessa manhã, ele quer enterrar o espírito de vítima. Ele quer enterrar o espírito de vilão, porque só existe um responsável pela sua vitória. Ele, o Senhor, o Cordeiro que venceu e que te colocou na vitória dele. Você precisa tomar uma escolha consciente em relação a isso. Não se trata dos outros. Diga, não se trata dos outros. Não se trata de ninguém. Não tratar problemas de relacionamento com as pessoas e assumir a posição de vítima e achar que todo mundo é um vilão é viver na terra da escravidão. Você vai viver como um escravo. Essas coisas rasgam famílias, rasgam igrejas, rasgam relacionamentos. Porque, na verdade, é o comportamento que as mídias sociais têm nos ensinado nesses dias. E nós precisamos ficar preocupados com isso. Todo mundo tem um vilão, mas todo mundo quer ser um mocinho. Sabe? Tem líder de célula que fez do seu ministério caçar vilões. Tem sempre um vilão incomodando. Não nessa igreja, viu, irmãos? Nessa igreja não tem, não. Pessoas impotentes se fazem de vítimas, irmãos, mas pessoas poderosas que escolhem agir do jeito de Jesus negam-se ser manipuladas por outras pessoas. Elas se negam. Elas dizem assim: eu sou responsável pela minha parte do amor. Eu sou responsável por aquilo que eu vou entregar. Eu sou responsável pelas minhas atitudes. Eu não posso me responsabilizar pelas suas atitudes. E tem muita gente adoecendo porque ela quer se responsabilizar pelas atitudes das pessoas. Você já vai entender já. Sabe? Quem não se doa, se dói. Quem não se doa, se dói. Está todo doidinho. Vive só para ele. Qualquer coisa dói. Vai fazer halteres, dói. Vai orar, dói. Vai na igreja, dói. É lógico que dói. Deus estava me mostrando a adoração de alguns de vocês. Eu estava olhando, eu estava observando. Ele falou assim: eu estou tão feliz. Tem pessoas que estão entrando nesse lugar. Tem pessoas que estão entrando nesse lugar. E eu aqui, eu estava pensando numa historinha, né? Às vezes você chega e ouve assim, né? Tem alguma Geralda aqui? Não, né? Nenhuma, né? Então eu vou usar esse nome. Sentiu, né, irmão? Tem que ficar atento. Quase que eu entro numa fria agora há pouco. Você vem até o pastor, o seu líder, e fala assim: pastor, a Geralda, ela foi tão cruel comigo. Primeiro de tudo, pastor, ela disse assim, que eu não estou cuidando muito bem de mim, e que eu preciso cuidar mais da minha saúde. Pastor, quem ela pensa que ela é? Pensa que ela é a Gisele Bündchen, por acaso? Ela pensa que ela é a Gisele Bündchen? Isso me machucou tanto, pastor. Há 2 semanas que eu nem como direito só por causa disso. Aí a pessoa começa a chorar. Eu estou precisando fazer uma terapia. Eu preciso fazer uma vida vitoriosa. Aí o seu líder, o seu pastor, uma pessoa poderosa, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, ele diz assim:
Você parece muito magoada, né? Que bom que o senhor percebeu, pastor. Eu estava mesmo esperando que o senhor percebesse. Ela responde: obrigado por ter notado. Aí ele fala assim: você já falou com a Geralda sobre esse assunto? Não, todas as 10 pessoas que eu tentei falar, que tentou falar com a Geralda, não conseguiram. Ela é inacessível. Eu não quero tocar neste assunto com ela. Peraí, mas a Geralda nem sabe que você está bravo com ela, que você está magoado com ela? Eu não sei se ela não sabe, mas eu estou bem magoada. Aí é a hora que você chega e fala assim: qual é de nós dois que vai contar isso primeiro para a Geralda? Pessoas poderosas têm uma posição para atuar, têm uma posição para agir. Pessoas poderosas não ficam sendo manipuladas pelas pessoas. Por quê? Porque elas estão decididas a fazer dos seus relacionamentos um lugar para a glória de Deus se manifestar. Tem gente que, quando você fala isso para a menina lá que está reclamando da Geralda, 2 coisas vai acontecer. Ou ela vai procurar a Geralda para chegar num acordo e conversar, ou eleger uma pessoa para ajudar ela a resolver aquele problema, ou ela nunca mais vai falar daquele problema com você, porque talvez ela não queira resolver aquele problema. Pessoas impotentes, elas não conseguem avançar nos relacionamentos, elas travam o relacionamento no meio. E nós precisamos às vezes incluir pessoas para nos ajudar. Você precisa, nós precisamos entender que nós participamos 100% dos relacionamentos disfuncionais que nós temos. E muitos de nós, a gente quer ter um controle remoto assim, ó. Cadê aquele controle que eu pus aqui? Essa é engraçada, irmãos. Você chega em casa, tem horas que a gente age assim. Eu já fiz muito isso, muitas vezes. Coitada da Sullivan. Eu confesso o meu pecado aqui. Você chega, olha, você entrega o controle na mão das pessoas e fala assim: você me deixa tão brava quando você faz isso. Irmãos, a gente está sendo controlado pela reação das outras pessoas e nós não percebemos. E pessoas livres nos seus relacionamentos, elas pensam antes de agir. Ai, você me deixa tão nervoso. Até parece que eu estou vendo a minha mãe. Acho que o problema era dela. Não, estou brincando. Era meu mesmo. Nesse caso era verdade, irmãos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que parar de entregar o controle remoto na mão das pessoas para que nós possamos escolher de fato qual é a atitude que nós devemos ter. Muitas pessoas têm problema de relacionamento uns com os outros. E elas não querem apertar o botão da liberdade, porque o botão da liberdade vai doer, vai levar você a acertar, vai levar você a pedir perdão, vai você se aproximar. Eu me lembro uma vez que eu tive um problema com um pastor na Comunidade da Graça, e eu falei para ele assim: olha, se nós dois servimos o mesmo Deus, nós vamos sair daqui mais amigos do que antes, porque nós só temos um Espírito, não pode ser diferente. Por que pessoas vão embora? Por que pessoas abandonam? Por que laços se quebram? Vai dar errado o relacionamento, irmãos. Vai dar errado. Sabe por quê? Porque no relacionamento tem uma pessoa. No relacionamento tem uma pessoa, mais uma pessoa. Tem 2, e uma delas é eu. Uma delas é você. Vai dar errado. Às vezes a gente não compreende bem. Às vezes a gente não entende bem. Às vezes a gente não raciocina bem. Às vezes o outro não raciocina bem. E aqui é a hora de nós nos lembrarmos do que nós vamos fazer numa academia, do que nós estamos fazendo no reino de Deus. E a banda pode subir. Você não esperava por essa, né? Mas falta um pouco ainda, calma, vai subindo devagar. Não pensa que é o fim ainda. Sabe, tem gente, irmãos, que instala, Fabinho, tem um problema, e o cara instala o bico 3.0 na face. A esposa municia o bico calibre 32, calibre 12, que é maior.
está sendo controlada por uma coisa que outra pessoa fez para você. Você não precisa ser controlado pelas situações que as pessoas colocaram de ruim ou de bom para você. Você pode escolher quem você deseja ser. Não gostei do jeito que falaram comigo. Pergunta para Jesus como ele lidaria com isso. Pergunta para Jesus. Nós temos sido chamados nesses dias, meus irmãos, a uma maturidade. Maturidade não precisa necessariamente doer. Maturidade não precisa ser desconfortável. A gente precisa aprender a ouvir as pessoas e a conversar com elas, e a entender e a julgar se nós realmente não precisamos mudar a nossa direção. Ser ou não ser obediente é a resposta que você desfragmenta, ou eu queria achar uma palavra mais da Marvel, mas não me vem agora. É uma palavra que neutraliza vilões e vítimas. A obediência ao Senhor. Escolher verdadeiramente tomar uma posição de dizer assim: Senhor, o Senhor não fez de mim uma vítima, e eu não tenho vilões, eu tenho o Senhor, e o Senhor, o Espírito Santo, vai me ajudar a lidar com cada dificuldade nos relacionamentos que eu vou encontrar. Eu vou conversar olho no olho, e vou deixar claro os meus pontos, e vou procurar entender o que a outra pessoa está falando. E se eu estiver errado, e se o Senhor me mostrar que eu estou errado, eu vou ser o primeiro a levantar a bandeira do perdão, do arrependimento, e de dizer: Senhor, eu quero ser parecido contigo. Eu não preciso ter razão em tudo, Senhor. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você: nós não precisamos sair com a razão. Jesus não te chamou para sair com a razão. Ele te chamou para sair com a misericórdia, com a graça, com o perdão. Foi para isso que você foi chamado. A palavra razão não está no vocabulário de Jesus. Isso é um chamado, irmãos. Sabe, aquele tênis maravilhoso, use-me e voe, não existe. Lamento informar. Não existe. Nós temos um árduo trabalho para fazer na linha dos relacionamentos. Você quer contribuir para que os relacionamentos sejam saudáveis? Você quer aprender a estabelecer os limites corretos? Você quer dizer para as pessoas: olha, aqui é a linha, tá? Você tem direito de colocar uma linha, mas não ultrapasse a linha das pessoas que colocaram para você. Sabe, essa é uma das lições mais preciosas que eu tenho aprendido nesses tempos. Porque Deus quer nos chamar para a liberdade. Eu queria convidar você a ficar de pé. Você precisa parar de jogar. Você precisa jogar fora. Nós precisamos jogar fora alguns acessórios, alguns bicos. Eu não vou falar com ele enquanto ele não vier falar comigo. Eu não vou falar com ela. Se existe uma coisa mais linda no reino de Deus, é o que diz o Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que os pais e os filhos vivam. Jesus está convidando você a pegar relacionamentos que estão restilhaçados no caminho. Tem pessoas que não gostam de conexão, irmãos. Respeite. Tem pessoas que falam mais do que a mulher da cobra. Tenha paciência. A Najara disse que não conhece uma pessoa assim. Nós precisamos ser responsáveis pelo aquilo que o Senhor nos chamou a ser responsáveis. A nossa parte é o amor. E tem pessoas, olha, deixa eu falar só uma coisa para você. Ontem o Senhor me lembrava disso. O Senhor falou assim para mim, só para destruir uma tese, né? Uma tese de que o Raoni falava aqui, né? Ele é antes do princípio, né? Os cientistas têm tanto problema com isso, Raoni, sabia? Mas eu fiquei pensando, né? Se nós pudéssemos trazer de volta as pessoas que já morreram, para ter mais um dia com ela, quantos teriam alguém para trazer? Quantos teriam alguém para trazer? E dizer assim: poxa, eu queria tanto ter falado umas coisas, ouvido umas coisas. É por isso que nós precisamos saber que Jesus não nos fez apenas por uma temporada. Ele nos ama e Ele quer passar a eternidade. Essa palavra, os cientistas têm problema, Rony. Ele quer passar a eternidade inteira com a gente. Ele nos fez para ser eternos. Relacionamentos, irmãos, precisam ser eternos.
Deus vai te lembrar de pessoas que você precisa procurar. Deus vai lembrar você de pessoas que você precisa resgatar no seu coração. Você não pode mais viver fazendo um X em determinadas pessoas, porque você simplesmente não concorda com elas. Você não gostou do que elas falaram. Talvez tudo que ela tenha dito foi o que Deus gostaria de dizer para você, mas disse de uma forma errada, de acordo com a maturidade dela. Não sabia, não tinha as palavras como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. Elas não têm essa maturidade. Mas não descarte alguém por essa pessoa ter fracassado com você. Deus quer restaurar relacionamentos. Deus quer curar relacionamentos. E para você ser bem-aventurado no que você precisa realizar, você precisa se lembrar da lei da liberdade. Ela é uma lei perfeita. Ela é uma lei perfeita. Ela diz dos limites. Ela diz de onde você deve se posicionar para abraçar. Jesus, Arão e Hur, enquanto eles levantavam o braço, o povo vencia. Quando eles ficavam pesados, caía. Jesus morreu naquela cruz de braços abertos. Braços abertos, não tem ninguém que Ele não possa receber. E nessa manhã Ele te convida a fechar os seus olhos, cantar um cântico e repensar alguns relacionamentos que ficaram perdidos no meio do caminho.